Super Rádio, programa Debate em Família, a caminho das eleições. Bom, hoje no Debate em Família, o Debate em Família dá continuidade às entrevistas com os candidatos à Prefeitura de São Paulo e Grande São Paulo, e hoje a cidade é Rio Grande da Serra. Vamos conversar com o Ramon Velasquez, do PT, candidato à Prefeitura de Rio Grande da Serra. O Ramon tem 56 anos, é sociólogo, já foi prefeito da cidade de Rio Grande da Serra, de junho de 1999 a dezembro de 2000 e de janeiro de 2001 a dezembro de 2004. A cidade de Rio Grande da Serra tem aí mais de 52 mil habitantes, e foi elevada à categoria de município em 1964, sendo emancipado do município de Ribeirão Pires. Bom dia, Ramon, tudo bem? Bom dia, Júnior, bom dia, ouvintes. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Bom, Ramon, primeiramente eu quero iniciar a entrevista com você perguntando aquilo que eu pergunto a todos os candidatos que aqui vêm ser entrevistados. Por que ser prefeito de Rio Grande da Serra? E você que já foi prefeito, por que ser novamente prefeito de Rio Grande da Serra? E como você acha que pode contribuir com a cidade, com as suas propostas? Olha, Júnior, em primeiro lugar, porque para nós, e para mim especificamente, a política sempre foi missão. Eu estou com 56 anos e sou militante da causa da justiça desde os meus 16 anos, quando a gente começou tudo através do movimento sindical e do movimento estudantil, lá em 1980. E a gente começa a participar do processo de luta para mudar o mundo. A gente viveu um período de ditadura no Brasil, com muita dificuldade de poder ter uma vida normal. Eu, como filho de metalúrgico, e aqui na região da ABC especificamente, tivemos que lutar muito para que o Brasil pudesse passar pelo processo de redemocratização. E de lá para cá a gente vive altos e baixos na sociedade. Eu já estive vereador na cidade, e no meio do processo de vereança eu acabei sendo conduzido a condição de candidato a prefeito num momento muito diferente e extremamente difícil para a cidade, com o trauma de uma morte de um prefeito eleito democraticamente. O vice assumira, e após esse fato o vice acabou assassinado e tivemos uma eleição extraordinária. E eu fui candidato pelo PT à época, acabei ficando em segundo lugar, e pouco tempo depois o que havia vencido a eleição, que era filho do que havia morrido de infarto, não poderia ter sido candidato. Então eu fui conduzido pela Justiça Eleitoral como a condição de prefeito. Fiquei, na verdade, para fazer uma correção já na fala inicial aí, eu acabei assumindo os últimos 6 anos, 6 meses daquele mandato extraordinário, e fiquei de julho de 2000 até o final de 2000 como prefeito daquele momento extraordinário ou atípico, e fui conduzido através do voto popular à reeleição e fiquei o mandato inteiro. Então eu tive um mandato de 4 anos e 6 meses. E aqueles 6 meses acabou me prejudicando pessoalmente, porque eu não pude disputar a reeleição, que a justiça entendia que eu já havia sido reeleito. E de lá para cá são 16 anos que eu acabei findado o meu mandato de 2004, eu fui em seguida trabalhar em Budas Artes, junto com o prefeito Geraldo. Acabei sendo secretário executivo do Colisud, que é um consórcio de prefeituras, onde eu fui levar um pouco da experiência de ter sido presidente do consórcio de prefeitos aqui da região do ABC. Fui para lá na condição de secretário executivo, cuidar da articulação dos 6 municípios da região sudoeste da Grande São Paulo, que é Taboão, Embu, Juquitiba, Embu, Guaçu, aquele conjunto de 6 cidades, que até 2007, quando o Suzano, o prefeito Marcelo Cândido, me convidou para trabalhar com ele como assessor, para assumir também o papel de secretário executivo da AMAT, que era a Associação de Municípios do Alto Tietê, que eu fui para lá com o papel de ajudar a transformar a associação em consórcio, nos moldes do ABC. E com essa experiência eu acabei assumindo o papel de secretário executivo, ajudei na transformação da associação em consórcio
de Desenvolvimento do Alto Tietê, que congrega 11 municípios, de Guarulhos, passando por Ferraz, Itaquá, Poá, Suzano, Juquitiba, Santa Isabel, Curitiba-Mirim, Mogi das Cruzes, até Salesópolis. E também a cidade ali da Guararema, né? Então são 11 municípios. Nesse período eu acabei adquirindo uma experiência muito importante para mim pessoalmente, que foi aprofundar a capacidade da articulação, de buscar junto aos segmentos de Estado, do governo federal, governo do Estado de São Paulo, relações internacionais, e principalmente, Júnior, eu acabei desenvolvendo uma tecnologia muito pessoal, que é a capacidade da tolerância, né, de conversar com atores de outros partidos. Hoje mesmo, estando no PT, eu tenho amigos em todos os segmentos, todos os partidos praticamente, né? E nessa condição, nos últimos 16 anos, fiquei muito afastado da minha cidade, mesmo morando aqui. E a conjuntura hoje está muito evidente, com a pandemia também, e a experiência conta muito, né? Nesse sentido, o PT me convidou, me convocou para esse papel. Para mim é motivo de grande honra, de grande alegria poder voltar a estar candidato a prefeito, já com esse acúmulo de experiência, mais maduro, mais experiente, com muito mais condições, inclusive, de agregar segmentos, outras políticas públicas que a gente acabou conhecendo o mundo afora, né? Então, acho que esse momento aqui é muito rico para esse debate. Pena que a gente teve uma eleição muito atípica também, por conta da conjuntura extremamente difícil que todos nós enfrentamos por conta da pandemia, também por conta desse momento em que a cidade sofre de forma muito dramática, né? Assim como os trabalhadores, o povo de maneira geral, a crise econômica em virtude também da pandemia e do desgoverno do presidente Bolsonaro, que eu considero uma pessoa extremamente despreparada e que só aprofunda uma crise institucional que precisa ser sanada, né? E eu entendo que isso passa pelos municípios. Se a gente quer construir, reconstruir o Brasil numa outra perspectiva, onde o relacionamento, a tolerância e a prática de boas políticas públicas precisam ser levadas em consideração, eu creio que isso começa pela cidade, né? E é nesse sentido que eu me coloco aqui como candidato a prefeito pelo PT na minha cidade. Tenho, inclusive, tentado promover debates com os candidatos, mas me parece que há um despreparo generalizado também de boa parte da classe política. Infelizmente, a sociedade acaba ficando muito distante desse debate e eu temo pelo futuro da democracia no Brasil, né? Então, nesse sentido que eu estou me colocando candidato a prefeito para a gente tentar melhorar essa relação. Tá certo. Júnior Berilo, sua pergunta? Bom dia, Ramon. Agora sim o Júnior. Aqui nós estamos o Júnior Berilo e o Fábio. Quem anteriormente estava perguntando é o Fábio, agora o Júnior Berilo. Desculpe então, Fábio. Nada, que é isso. Vamos lá. Ramon, por que ser candidato você já respondeu. Agora, na sua visão, hoje, Rio Grande da Serra, qual que é o grande problema de Rio Grande da Serra? O que a população está precisando mais em Rio Grande da Serra? Tem uma área que está mais afetada? Como que está a situação do município hoje? Na verdade, Júnior, nós temos um problema. Aí eu considero que, na verdade, os municípios, de maneira generalizada, elas sofrem fragorosamente uma crise econômica muito profunda, que deve piorar no pós-pandemia. Os municípios estão muito pobres e a crise acaba dos trabalhadores, da classe trabalhadora, do povo, de maneira geral, que vai atingindo os municípios. E aqui, Rio Grande da Serra, que sempre foi uma cidade muito, embora seja inserida na região metropolitana e principalmente na região do ABC, onde 7 municípios acabam, o mundo inteiro, o Brasil inteiro acha que a região do ABC ela é uniforme em termos de desenvolvimento. Então nós temos aqui uma indústria nacional, uma indústria a partir das montadoras, setor de autopeças e toda a cadeia produtiva muito forte, né? Então isso tem-se a impressão que todas as cidades seguem no mesmo nível. Entretanto, o Rio Grande da Serra sempre foi uma cidade muito pobre, continua uma cidade dormitória, pouca indústria instalada na cidade, né? Então a gente entende que esse momento aqui existem algumas questões que a gente precisa reconsiderar e a partir desses eixos, que aí é o meio ambiente, a necessidade de manutenção, de preservar o nosso meio ambiente, as nossas nascentes, porque aqui passa o Rio Grande,
que é o principal mantenedor da represa Billings e, consequentemente, do próprio abastecimento da região metropolitana. E eu penso que nós precisamos, a partir dessa realidade, esse drama que é viver numa cidade pobre, fazer disso também uma alavanca para a gente poder gerar desenvolvimento. Nesse sentido, o nosso programa de governo, ele discute muito a partir do meio ambiente, a necessidade de a gente aproveitar isso como alavanca, ao mesmo tempo que preservarmos é necessário, também a gente quer tirar do meio ambiente a nossa alavanca através da instalação, da criação de 5 grandes represas aqui, e a partir daí também desencadear uma série de projetos e propostas no sentido de estabelecer aqui eixos de desenvolvimento a partir do meio ambiente, trazendo a questão do entretenimento, do lazer, de festas, né? E uma série de projetos na saúde e na educação que a gente tem certeza que pode ser assim, a condição sine qua non para o Rio Grande da Serra ter esperança de continuar sendo uma cidade acolhedora. Mas a gente quer alavancar o desenvolvimento sustentável. Caso contrário, a gente vai continuar sendo a cidade mais pobre da região metropolitana ou da região do ABC. E aí se faz necessário um debate muito amplo, inclusive com a capacidade, a condição de Rio Grande da Serra, dialogar muito mais com a região do ABC, e, consequentemente, com o governo do Estado, o governo federal, e por que não a gente sonhar com uma relação internacional também, para poder buscar experiências e parcerias fora do Brasil, no sentido de garantir, a partir dessa visão, de ter o meio ambiente como estratégico, para a gente poder pensar no desenvolvimento sustentável. Bom, Ramon, vamos falar um pouquinho de transporte público, né? A gente fala muito aqui sobre transporte no debate em família com os ouvintes e agora na época das eleições, muito surge sobre o transporte público em todas as cidades, né, às quais nós entrevistamos os candidatos. E Rio Grande da Serra não é diferente, né? Nós temos uma linha aí da CPTM, a linha 10 Turquesa, que vai até Rio Grande da Serra, né? O ponto final aí da linha 10 Turquesa, e a gente sabe que as linhas da CPTM, principalmente em relação às estações, né, até por ser muito antigas, não tem um conforto necessário para os seus frequentadores ali, para as pessoas, né, que vão até ali pegar o trem. Tem algumas estações até que nem cobertura tem, né, ou tem cobertura em uma parte só. Então, a gente queria saber o seguinte, em relação a isso, o que a prefeitura pode fazer junto ao governo do estado, né, cobrando aí o governo do estado, para que melhore essa estação para as pessoas, né, sempre no sentido de melhorar a situação do passageiro aí, e também em relação aos ônibus, né, como melhorar o transporte público do município, né? A gente sabe que todos os municípios têm problema com o transporte público, né, não é de hoje, né? O que fazer para melhorar e dar uma situação de conforto melhor para essas pessoas que utilizam o transporte público em Rio Grande da Serra? Olha, em primeiro lugar, a gente está defendendo já a perspectiva de estabelecer aqui a tarifa zero. Certo. Hoje nós temos uma empresa que funciona localmente aqui fazendo o transporte municipal. Ela hoje trabalha de forma muito precária por conta até da pandemia, do empobrecimento da população. E ela transportava em torno de 7.500 a 8.500 pessoas dia. Hoje ela está trabalhando em torno de 1.500 e 1.800. E as prefeituras, nós do PT, estamos entendendo que é fundamental, em primeiro lugar, defender a criação de um grande conselho de participação popular nessa questão do quesito do transporte ou da mobilidade, né? Sim. E a gente quer envolver a sociedade civil, o usuário e também as empresas. E voltar a lutar junto com esse peso político local, a gente conversar com o consórcio, fortalecer a discussão da criação do metrô de superfície aqui na região do ABC, e a gente também vai lutar para que a estação ferroviária que hoje se encontra num espaço que é inclusive histórico, uma estação da época da São Paulo Railways, né? Uma estação centenária, a gente vai discutir para que seja transformado de fato num patrimônio de turismo, também num patrimônio cultural, mas a gente vai lutar para mudar a estação. A gente quer que, como agora está sendo construída uma rodoviária que está mudando
praticamente de um local para outro o espaço da estação, a gente quer discutir com a CPTM também, com o Estado, a perspectiva de criação de uma estação ferroviária nova, ao lado dessa rodoviária. E daí a gente também libera um gargalo muito difícil, que acaba sendo sempre um sinal de subdesenvolvimento, de um desenvolvimento tardio, que é uma cancela, que a todo instante, com esse trem de 5 ou 10 minutos, 5 em 5 minutos, o trem cargueiro, isso sempre é um transtorno aqui na cidade. A gente entende que quando mudarmos a estação de lugar e a estação atual ser transformada num museu, ser transformada num patrimônio cultural, a gente pode elevar a condição de desenvolvimento da cidade também. E essa questão do transporte, da melhoria, se faz necessariamente no ABC todo com a instalação do metrô de superfície, o que vai ser uma bandeira, eu creio, de todos nós do ABC, através do consórcio, que precisa ser refortalecido, né? Tá certo. Berilo? Ramon, essa questão você colocou aí da sua experiência em relação aos consórcios intermunicipais, né, entre os municípios. Você pretende trabalhar em parceria com os municípios vizinhos a Rio Grande da Serra? Sempre. Eu já estive prefeito e um dos instrumentos mais eficazes de geração de novas políticas públicas regionais que tratava de temas fundamentais para o dia a dia da cidade, como a questão do lixo, a questão da saúde, o SAMU, a questão da segurança pública e tantas outras questões, como os piscinões, a gente só conseguiu avançar de forma preponderante, nos tornando, inclusive, como eixo de visibilidade para outras regiões do Brasil a partir do nosso consórcio. Eu sou da Escola do Governo do Celso Daniel, com quem eu tive uma amizade muito profunda, me ajudou muito na minha carreira política, sempre me orientou na medida que eu deveria estudar e me preparar sempre para ser um gestor, sem perder a vocação política da militância, né? Então eu tenho sempre na figura de Celso Daniel a ideia de a gente, ao mesmo tempo que você discute a política, de que a gente vai para a rua, que a gente mobiliza, que a gente luta, faz manifestações, a gente também tem que estar preparado. E aí é banco de escola mesmo, para você cuidar da gestão, de entender a administração, de discutir economia, de ter sempre homens e mulheres extremamente preparados para quando você sentar à mesa para negociar e para dirigir uma cidade, você ter condições de fazer isso. Nesse sentido, a minha experiência como presidente do consórcio, já no meu primeiro ano do segundo mandato, né, eu assumi a presidência do consórcio e eu qualifico duas situações muito importantes para a minha carreira política. Além da minha militância no dia a dia, foi o meu período de mandato de vereador, onde eu aprendi muito a convivência e o relacionamento com pessoas distintas e diferentes, inclusive do ponto de vista ideológico. Isso nos ensina muito. E aí a gente acaba desenvolvendo uma costa de jabuti que aguenta a pancada, né? E ao mesmo tempo a gente acaba agregando valor na medida que você se torna uma pessoa tolerante, respeita a pessoa que pensa diferente de você, e é no bom diálogo que a gente cresce. E a segunda ferramenta fundamental para a minha visão estratégica foi a questão do consórcio. E o consórcio foi tão significativo na minha vida e na vida do ABC, na vida das 7 cidades do ABC, que nós nos tornamos uma escola permanente, né? Que a gente acabou tendo visibilidade nacional. Eu pude ir em vários estados falar sobre o consórcio. Quando eu assumi o papel de secretário executivo de 2 consórcios, inclusive o consórcio do Alto Tietê, foi uma escola muito importante, né? E a gente acabou viajando o Brasil todo. Quando o presidente Lula estava governando, ele sancionou a lei que criava, ou dava condições para a criação de consórcios Brasil afora, eu pude viajar muito com a Frente Nacional de Prefeitos, e essa experiência tem sido rica até hoje, né? Ninguém hoje vai governar uma cidade e vai ficar isolado. E é no bom diálogo com os outros pares, com os prefeitos, com as câmaras municipais, com as bancadas estaduais e federais de deputados, senadores, a gente consegue avançar muito. Se não tivermos um consórcio fortalecendo as relações políticas e valorizando os municípios, eu creio que a gente estaria há pelo menos uns 20 anos atrasados aí, né? E nós nos antecipamos a muitos problemas, avançamos bastante. Eu acredito muito nessa questão de consórcio.
Bom, Ramon, vamos falar um pouquinho de saúde agora, né? Saúde que é um tema que desperta aí o interesse de todas as pessoas que estão nos ouvindo, com certeza, né? A gente recebe muitas perguntas aqui sobre saúde, né, nos municípios de uma forma geral. Eu queria saber as suas propostas para a saúde em Rio Grande da Serra, caso você seja eleito. Olha, em primeiro lugar, a gente vai trazer de volta o Programa de Saúde da Família, que nós criamos o Programa de Saúde da Família aqui em Rio Grande a partir de 2002, 2003. Dialogamos muito com o governo Fernando Henrique, depois com o governo Lula, e a gente trouxe para cá, inclusive, a SAMU. Se você olhar a orientação política do programa de SAMU, o Rio Grande da Serra estava fora, porque tinha uma cidade menor, um número de habitantes muito menor àquilo que era necessário para se ter o SAMU aqui na cidade. Mas foi justamente na briga e na discussão política com a questão do consórcio, nós conseguimos trazer para cá o SAMU e também a instalação da própria UPA. É uma cidade de 50 mil habitantes, nós temos uma UPA aqui, que foi na força do consórcio, na força dessa relação das 7 cidades que a gente conseguiu isso. E o Programa de Saúde da Família, na minha época, me possibilitou estudos muito profundos e sérios em relação à questão que, a partir da saúde, algumas enfermidades, elas não somente causavam o transtorno da enfermidade, até da morte, né? Mas ela também criava uma condição de exclusão social. Então, a gente casou, junto com o Programa de Saúde da Família, algumas ferramentas de desenvolvimento, de políticas de garantia de vida, de sustentação, inclusive econômica. E a gente criou aqui o projeto de Chitax. A partir disso, algumas mulheres encontravam em situação de risco por conta da questão da saúde. Isso nos possibilitou o prêmio na Urbal. Nós vencemos um prêmio, fomos premiados internacionalmente, nós somos inclusive a Veneza a falar dessa experiência, e a gente pretende, no retorno à prefeitura, reinstalar um programa de saúde avançado, nesse quesito, de fazer a vinculação da saúde com a questão do desenvolvimento. E aí nós temos hoje, na pandemia, alguns estudos que já estamos desenvolvendo, mesmo nessa campanha, que é a questão da criação de cooperativas. Tem algumas mulheres aqui, mais de 50 mulheres no bairro chamado Parque América, onde um de nossos candidatos a vereador, que é sindicalista, servidores de Santo André, que é o Wagner Nascimento, ele já faz esse trabalho através da cooperativa, que é desenvolver costura. As mulheres costuram e produzem máscara. E a gente quer aproveitar essa experiência, inclusive com os fitoterápicos, através das hortas comunitárias, trabalhar na relação e na parceria com a indústrias fitoterápicas, para a gente fazer disso uma vinculação dentro do programa de saúde, estabelecer aqui também a criação de um mais médico local, para a gente ter o tempo todo a contratação de médicos, para a gente não ter a perda de médicos nos momentos de crise, que a maioria dos médicos brasileiros, infelizmente, eles acabam indo embora para os lugares onde paga mais. E a gente viu que no programa Mais Médico do governo federal, você garantiu a presença de inúmeros médicos, desde a atenção básica até algumas especialidades. E a gente quer garantir a contratação de médicos aqui, inclusive instaurar um projeto de saúde permanente da mulher e da criança, tendo como cuidado tanto da questão da saúde da mulher, médicos especialistas, e também a questão da pediatria, no cuidado da infância, a partir da criança bebezinha até a creche. Esse é um projeto que a gente tem assim como fundamental. E também a questão da pandemia. A gente quer, a partir já de janeiro, garantir o máximo possível de testes para a gente ter uma real fotografia do tamanho da pandemia e a gente ter, a partir daí, ferramentas também que garantam a vida das pessoas. Porque hoje, infelizmente, a gente não tem controle, muito embora a gente veja que as pessoas acabam vacilando, não usando máscara, não se cuidando, continuam se aglomerando aí nas festas. Aqui no Rio Grande da Serra até que menos, mas a gente quer garantir que, de fato, a gente tem uma grande política de saúde a partir do Programa de Saúde da Família, mas também ter uma ferramenta fundamental no dia a dia para cuidar das doenças sazonais, epidêmicas e pandêmicas também. Júnior Berilo. Ramon, estamos chegando aqui nos momentos finais da nossa participação, né? O tempo passa rápido demais, mas eu vou te fazer uma última pergunta. Qual o diferencial do Ramon
para os demais candidatos ao cargo a prefeito. Qual a diferença? O eleitor, o ouvinte que nos acompanha nesse momento, deve votar no Ramon por quê? Qual a diferença? Em primeiro lugar, pela minha história. Eu sou um homem de conduta ilibada, eu fui prefeito da cidade e não fiquei rico. Eu continuo pobre, não pobre de maré, mas eu continuo pobre que continua sobrevivendo do trabalho, não tenho nenhum processo de conduta criminosa, eu respondo a ações civis públicas de ex-prefeito, aquela coisa que todo prefeito responde. Eu tenho um deles, é porque eu tive a coragem de manter a frente de trabalho no momento de crise de desemprego, lá em 2004. Isso me gerou um processo. Eu tenho um outro processo que eu respondo, que é restos a pagar, onde eu reconheci que a cidade tinha dívidas com credores e fornecedores, e eu organizei a dívida. E as dívidas não fui eu que criei. Eu simplesmente reconheci as dívidas dos anteriores, para ter como garantir o pagamento daqueles credores e fornecedores. E a Justiça entendeu que isso gerava problemas para os cofres públicos. Então veja que diferença, que não tem nenhuma acusação de desonestidade, de corrupção. Então eu acho que esse é um diploma que eu tenho. E, por outro lado, a minha experiência. Todos os candidatos que aí estão, eu compareço a todos os debates, eu não tenho medo de responder a perguntas, a minha história, eu moro na mesma casa que eu vivo a vida inteira, nunca saí da cidade, tive essas experiências gigantescas aí que me melhoraram como cidadão. Eu sou um homem de fé, sou um militante da Igreja Batista, eu sempre brinco que eu sou um discípulo de Jesus disfarçado de militante político, porque eu não tenho vergonha da minha história. Pelo contrário, eu faço disso uma alavanca de defesa de uma política voltada para o ser humano, do bem comum, respeitando as diferenças ideológicas, partidárias, e vivendo uma vida tranquila. Então, acho que nesses quesitos, eu acredito que eu estou muito melhor qualificado pela experiência e por essa capacidade do bom diálogo. Bom, Ramon, nós agradecemos muito a sua presença aqui. Conversamos com o Ramon Velasquez, candidato à Prefeitura de Rio Grande da Serra pelo PT. Muito obrigado pela sua presença aqui no Debate em Família, né? Por ter aceitado aqui a entrevista conosco, e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço a Super Rádio, quero aqui de pronto, né, dizer que foi uma satisfação para mim muito grande falar com o Júnior, com o Fábio, e principalmente com os ouvintes desse instrumento tão importante. Eu sempre fui um apaixonado por rádio, desde a mais tenra idade. Eu sou daquela época que nos anos 60, ali com 4 anos, eu via a musiquinha da Rádio Tupi, que fazia as narrações de futebol junto com a Rádio Bandeirantes, depois a Rádio Globo. E até hoje eu sou um ouvinte assíduo, né? Então, para mim, é muito dignificante poder ter participado com vocês. Quero aproveitar esse momento aqui para agradecer de todo o coração, desejar a todos os ouvintes aí muito cuidado, que Deus abençoe a vida de cada um, de cada uma, e que a gente continue considerando como a coisa mais importante e relevante a nossa vida e a vida de nossos semelhantes. Portanto, nessa relação e correlação, a gente pode sim construir um mundo melhor, com justiça, com igualdade, respeitando sempre o direito de ir e vir e brigando sempre pelo bem mais importante que nós temos, além da nossa vida, que é o planeta Terra. Então eu faço dessas minhas palavras aqui uma forma também de agradecer a vocês, pensando sempre no bem comum, Júnior e Fábio. Foi um prazer muito grande estar com vocês. Muito obrigado, Ramon. Até uma próxima oportunidade e boa sorte nas eleições aí de Rio Grande da Serra. Bom, conversamos aqui com o Ramon Velasquez, candidato do PT à Prefeitura de Rio Grande da Serra. Programa Debate em Família, a caminho das eleições.